Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Litera Science. Hoje vai ter mais um Café Consciência e eu espero que vocês gostem. Hoje eu resolvi falar de um assunto que é muito interessante e que na verdade é muito importante para principalmente pessoas como eu que somos estudantes de mestrado ou doutorado, que estamos nessa fase de aprendizado e de muitas submissões às vezes de artigos. A gente faz às vezes nosso trabalho, submete a revistas e muitas vezes esses artigos são rejeitados. É muito frequente isso, não só com nós brasileiros, não só comigo, mas com muita gente. É muito comum que os artigos sejam rejeitados, porque atualmente o número de artigos submetidos à revista são muito grandes e temos muitos artigos científicos que são negados, infelizmente. E por isso que hoje eu vou falar 8 razões, pode ser essas 8 razões que seu artigo foi negado. E na verdade eu falei que infelizmente foi negado, mas na verdade é bom até que foi negado, porque realmente a gente precisa desse filtro, já que são muitas coisas, muita informação, e a gente nessa era que a gente está digital, onde a gente tem muita informação a todo momento, a gente precisa desse filtro, né? A gente precisa que só coisas realmente boas passem e a gente vai ler só o que realmente é bom. Então muita coisa acaba sendo negado. Bom, então Café Consciência hoje vamos falar dessas 8 razões. Essas 8 razões não foram inventadas por mim, foi um editor de uma revista publicada pela editora Elsevier, que ela tem diversas revistas de várias áreas, então ela é mundialmente conhecida. E um dos editores, em 2012, ele deu essas 8 razões, que para ele normalmente são essas na revista dele, e agora nesse ano também elas foram repostadas, digamos assim, então elas estão sempre lembrando lá quais são essas 8 razões aí, as possíveis 8 razões para que seu artigo tenha sido negado. Então vamos dar uma conferida nessas razões. A primeira razão é de que provavelmente seu artigo ele tem uma falha técnica, né? Lógico, na triagem técnica, quando o editor recebe lá o artigo e já tem alguns problemas, como por exemplo, ele está incompleto, o número de referências não está correto, são referências antigas, velhas e fracas, como por exemplo, começa a citar artigos que ninguém conhece, começa a citar artigos de revistas que ninguém conhece, ou por exemplo, tu vai submeter teu artigo aqui do Brasil, tu fez teu trabalho e vai submeter para uma revista internacional e acaba citando só artigos brasileiros em português. Então ninguém além dos brasileiros leu esses artigos em português de revistas aqui da tua cidade, por exemplo. Então isso aí já é um motivo para que ele seja negado. Então o segundo motivo, a gente já falou o primeiro, certo? Agora o segundo motivo para que seu artigo provavelmente tenha sido negado é porque ele não abrange o escopo e os objetivos da revista. Talvez a escolha da revista não tenha sido ideal para o tema do seu artigo. Às vezes tu está falando, sei lá, de X e submete uma revista que o objetivo dela é publicar sobre Y. Então tem que achar uma revista que fale mais sobre o X. Um terceiro motivo é que provavelmente o seu artigo pode estar incompleto. Como assim incompleto? Ele contém observações, mas não é um artigo completo. Ele não tem o início, meio e fim, ele não tem uma metodologia completa. Alguma coisa está faltando. O quarto possível motivo para que o seu artigo tenha sido negado é que os procedimentos utilizados ou a análise de dados pode ter sido com problemas, né? Pode ser visto pelo editor como com defeito. Como isso? Por exemplo, o estudo ele precisaria ter um grupo controle e não teve. Ou, por exemplo, as suas comparações não foram adequadas. Poderia ter utilizado outras métricas, outros testes, então isso também pode ter sido um motivo. Quinto possível motivo é que talvez as suas conclusões não são suportadas pelo resto do artigo, né? Pelo resto do teu paper. Talvez a tua introdução tu fale uma coisa e depois a conclusão seja uma coisa completamente diferente e uma coisa não suporta a outra, ou seja, não tem base para concluir isso. Então é muito importante que a sua conclusão tenha uma base suportada pelo resto do artigo. Por isso que um artigo tem introdução, tem metodologia, tem os materiais e os métodos, né? Tem os resultados, tem a discussão e daí sim a conclusão. Então a conclusão ela tem que ser objetiva, clara e direta naquilo que já foi falado no artigo, né? Tem que ser suportado pelo resto do artigo. 6. O sexto motivo que provavelmente o seu artigo tenha sido negado é porque ele seja uma extensão, e isso é muito comum acontecer, ele é
uma extensão de um artigo já publicado, né, uma pequena extensão do artigo já publicado, e muitas vezes é dos mesmos autores, então evite isso, né? A gente chama, isso tem vários artigos na internet também que falam sobre o salame science, né? Às vezes, principalmente no Brasil, onde a questão de publicar números tem que ter muitas publicações, faz com que as pessoas peguem um resultado e dividem em vários artigos e fiquem publicando vários artiguinhos em vez de publicar um artigo com uma grande teoria, uma grande novidade, que seria muito melhor e muito mais qualidade para a ciência, principalmente a ciência brasileira, que carece disso. Então, ele pode ser, o fato dele ser uma extensão de um outro artigo, ele seja um fato. Então, evite fazer o salame science, né? O 7º e penúltimo possível motivo para que o seu artigo tenha sido rejeitado, é porque ele ser incompreensível, ou a linguagem não está clara, não está bem escrito, ou a sua estrutura está perdida, as figuras são pobres, não são autoexplicativas. Então isso também é um motivo dele provavelmente ter sido rejeitado. E o 8º e último possível motivo para que o seu artigo tenha sido negado, segundo esse editor, uma revista da Elsevier, é de que ele it's boring, né? Ele é chato, né? Um artigo chato que não interessa aos leitores, é um tema que não interessa, ou não está no auge, é mal escrito, não tem atrações. Então, se ele é um artigo chato, em questão de novidade, em questão de ser escrito, uma escrita chata de ser lida, ele também provavelmente tem sido esse motivo. Bem, pessoal, esses foram os 8 possíveis motivos, que não sou eu que inventei. Esse artigo está nesse link também, você pode ler o artigo original aqui, onde o professor, acho que o nome dele é Peter alguma coisa, ele é editor de uma dessas grandes revistas, e você pode acessar o link. Eu só estou passando a informação. Eu sofro muito também com a questão de artigos rejeitados, é muito comum, a gente passa por ter artigos rejeitados, mas a gente saber os motivos, esses são alguns, eu acredito em outros até, e às vezes você pode achar, meu artigo não tinha nada desses 8 e mesmo assim foi rejeitado. Sim, pode ser outros, depende da revista também, do editor. Esses só são 8 que eu trouxe aqui hoje. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Este foi o Café Consciência, foi o 2º episódio do Café Consciência. É uma novidade para mim tudo isso, mas eu estou gostando, eu espero que vocês gostem. Eu gosto muito de falar sobre ciência, eu gosto muito de falar sobre livros, e o Litera Science é para isso. Sintam-se à vontade para comentar, para curtir, para compartilhar. E até a próxima. Tchau!